Olá, alunos e alunas, sejam todos bem-vindos ao ano letivo 2021 da Escola Estadual João Alves de Mello. Eu sou o professor Douglas e irei ministrar com vocês a disciplina de Língua Portuguesa ao longo de todo este ano letivo. Então, estou desejando boas-vindas às minhas turmas de segunda série A e B do turno vespertino e a minha turma também de segundo período EJA do ensino médio noturno. Então, nós vamos trabalhar o conteúdo das aulas de forma igual, né? Então, todas as turmas terão os mesmos conteúdos aqui ministrados ao longo das nossas videoaulas. E por falar em videoaulas, nós queremos aqui comunicar a todos que devido à questão da pandemia, todos vocês já têm conhecimento, né, de como estamos vivendo desde o ano passado, desde março do ano passado, em que as nossas aulas foram praticamente totalmente remotas, tivemos apenas uma semana e alguns dias de aula. Então, este ano, por determinação do decreto do governo do estado, nós iremos permanecer ainda de forma remota. Professor, quando nós vamos voltar para as nossas escolas, né? No caso, para a Escola Estadual João Alves de Mello? Ainda é um momento ainda não decidido com relação a cronograma, com relação a datas. Então, por enquanto, a gente vai ficar por aqui, né, nessa forma de comunicação entre videoaulas, encaminhamento de atividades, entre outras formas de metodologia. Então, para mim é um motivo de alegria, né, estar trabalhando com vocês. Alguns possa ser que não me conheçam, né, mas vão me conhecer ao longo do período. Outros já foram meus alunos, né, já conhecem a minha forma de metodologia de trabalhar. E assim nós vamos dando o pontapé inicial no nosso ano letivo de 2021. Então, pessoal, nós aqui queremos ministrar o conteúdo baseado em 3 eixos, né, na língua portuguesa. Então, nós vamos trabalhar os aspectos gramaticais, né, a parte gramática da língua portuguesa. Nós vamos trabalhar os aspectos da prática de leitura em produção de texto e vamos trabalhar também os aspectos literários. Então, dessa forma, ao longo das divisões das aulas, nós vamos permeando cada um desses 3 eixos, assim trabalhando nas nossas videoaulas. Então, gostaria de pedir para vocês também, né, uma coisa assim, muito importante neste momento da pandemia, neste momento que nós estamos um pouco separados, né, da nossa chamada sala de aula dita normal, né, ou tradicional, que é o espaço físico, aquela que nós temos as carteiras, a lousa, né, os retroprojetores. Então, um momento muito importante para cada um de nós é o nosso compromisso com as atividades, né? Com assistir às videoaulas, com fazer os trabalhos que serão dirigidos para vocês. Então, isso é um ponto muito importante para cada um de vocês, alunos e alunas. E coloco-me também à disposição para esclarecer possíveis dúvidas que vocês venham a ter. Vejam que não é fácil para nós, professores, também nesse período de pandemia, estarmos nesse processo de gravação, né? A gente está aqui gravando, de repente tem um problema, a gente tem que parar, começar de novo e assim sucessivamente. Então, queremos contar com essa colaboração, né, com essa junção de forças entre nós, professores, e vocês, alunos, para que possamos lograr êxito ao longo deste final de ano de 2021. Esperamos que bem rapidamente nós estejamos, né, de volta às nossas salas de aula. Então, aqui nós vamos começar hoje, na nossa aula 1, trabalhando os aspectos gramaticais da língua portuguesa. E daí um fato bem interessante e bem importante, né, que nós vamos trabalhar é a questão da estrutura e formação das palavras. Professor, qual a importância de nós estudarmos isso aí? Né? Para que nós vamos estudar? Então, ano passado, no primeiro período EJA, né, para as pessoas que são das turmas de EJA, ou para os alunos da segunda série que estudaram a primeira série, vocês trabalharam os aspectos da fonética e da fonologia da língua portuguesa. Nós sabemos que a língua portuguesa ela está subdividida basicamente em 3 fases. A fase da fonética e da fonologia, a fase da morfologia e a fase da morfossintaxe, né? Então, geralmente nós estudamos a fonética e a fonologia no primeiro ano, na primeira série. Na segunda série, os aspectos morfológicos e na terceira série, os aspectos morfossintáticos. Então, aqui nós queremos iniciar a nossa parte da morfologia, trabalhando com a estrutura e a formação das palavras, certo? Então, nós vamos aqui passar o primeiro slide. Então, falando sobre estrutura de palavras, nós vamos entender como elas são formadas. Essa
esse elemento mínimo que nós chamamos de palavra, né? Como que ela é constituída? Né? Como é que ela é formada? De onde vieram esses elementos? Eis as perguntas, né? Porque geralmente nós estamos aqui falando, emitindo sons, mas esses sons que são emitidos, eles têm uma subdivisão, né? Na sua essência de originalidade. Então vamos lá. A palavra é subdividida em partes menores, né? Se eu falo a palavra pai, mãe, escola, professor, trabalho, né? Computador, então qualquer uma dessas palavras, né, que nós vamos emitir através de sons e na escrita, elas possuem elementos menores, de que elas são formadas. É a mesma coisa de eu pegar um produto já feito e começar a estudar quais são as suas matérias-primas, né? De onde foi que ele veio até ser chegado ao produto final. Então, essas unidades menores, elas são chamadas de elementos mórficos ou morfemas. Então, tanto eu posso chamar morfemas, como posso chamar de elementos mórficos. Cuidado para não confundir morfema com fonema, né? O fonema, ela refere-se à parte da produção de sons. Então, foi visto esse conteúdo lá o ano passado, certo? E agora nós vamos trabalhar com os morfemas. Então, eu coloquei 2 exemplos aí para vocês, certo? Então, nós temos uma figurinha aqui de um gatinho, certo? E aí eu coloquei gatinho. Como seria na língua portuguesa falar a palavra gatinho? Nós já emitimos o som, mas como seria a formação desta palavra? Então, nós vamos pegar o gat, que nós vamos aqui chamar, certo, de um elemento mórfico ou morfema, o in, outro elemento mórfico ou morfema, e mais o o, né, que é o elemento mórfico ou morfema. Cada um desses morfemas aqui, eles serão classificados um pouco mais lá na frente, né? Cada um vai receber um nome específico e terá uma função dentro dessa estrutura e formação de palavras. Se eu pegar um outro exemplo, a palavra infelizmente, eu terei o in, feliz, mas mente. Então, por mais que uma palavra seja bem simples, gatinho, eu falo emitindo apenas um som rapidamente, mas a sua produção, estrutura de formação, ela possui 3 elementos mórficos, ou 3 morfemas, e nós vamos classificá-los um pouco mais lá na frente. Então, quais são esses elementos mórficos ou morfemas? Quantos existem na língua portuguesa? Então, nós vamos ter o radical, a vogal temática, o tema, a desinência, o afixo e as vogais e consoantes de ligação. Então, na língua portuguesa, nós iremos ter todos esses elementos mórficos aí, que com certeza vocês já estudaram ao longo das séries, né? Séries anteriores, lá do ensino fundamental, séries finais, e alguns talvez já na primeira série do ensino médio, seja do regular ou EJA. Então, gente, vamos começar por etapas, certo? Nós vimos aqui que os elementos mórficos ou morfemas, eles são, né, divididos em 6 categorias e nós vamos trabalhar cada uma dessas categorias agora. Vamos iniciar primeiramente pelo radical. Então, o que é o radical? Né? Então, radical, como nós vamos chamar, é o significado básico da palavra. Está contido nesse elemento. Então, tudo que nós vamos pegar, ele parte do radical. O radical é a sua matéria-prima. Não existe palavra sem radical. Então, todas as palavras, para serem formadas, elas devem possuir um radical e a esses radicais são acrescentados outros elementos, que são exatamente esses aqui, ó. Vogal temática, tema, desinência, afixo, vogais e consoantes de ligação. Então, toda palavra ela deve possuir um radical. Não existe palavra que não tenha radical. A esse radical serão acrescidos esses outros elementos mórficos aqui. Ok, pessoal? Então, nós vamos ver aqui, ó, como exemplos. Folha. A palavra folha, essa partezinha que está aqui rocheada, é chamada de radical e nós vamos ter um elemento mórfico A, certo? Já a palavra folhagem, ela tem o mesmo radical, acrescentado a ela um elemento mórfico agem. Já este outro exemplo, eu tenho o radical folho, que é o mesmo, como os outros 2 exemplos, e a este radical acrescido um elemento mórfico ou morfema antes e um elemento mórfico ou morfema depois.
Então, agora, nós vamos trabalhar, né, como são classificados esses elementos mórficos que vêm depois do radical, antes e depois do radical, certo? Então, só uma observação que eu coloco aí para vocês, que nós chamamos de palavras cognatas ou de mesma família etimológica, são aquelas que possuem o mesmo, certo? Então, aquelas palavras que possuem o mesmo radical estão classificadas como palavras cognatas. E aí nós vimos que elas possuem, né, as derivações de formas de mesma palavra. De folha, originei folhagem, que originei desfolhar. Bom, então o radical é o elemento que indica o significado básico da palavra. Como eu disse anteriormente, todas as palavras, óbvio, devem possuir radical, até porque ele é um significado básico, que é uma coisa básica, é uma coisa essencial, que não pode faltar, né? Que deve estar contida. Então eu tenho aqui, ó, em palavras cognatas, eu tenho a palavra pedra, pedreiro, pedregulho, pedrada, apedrejar e pedraria. Todas originárias desta palavra aqui, da primeira, pedra. Todas possuem o mesmo radical, pedra, pedre, pedre, pedre e assim por diante, certo? Então, nós vamos perceber aqui, de modo geral, que esses radicais, né, da mesma forma aqui, ó, eu vou pegar o radical fer, tem uma palavra ferro, ferradura, ferreiro, ferramenta, ferrovia, ferroviária e ferrugem. Então, na língua portuguesa, nós temos o radical de todas as palavras, certo? Sendo seu elemento básico, e nós vamos ter as demais palavras que serão formadas a partir de elementos mórficos que juntar-se-ão ao radical. Então, vamos agora trabalhar a vogal temática. O que é a vogal temática? Será exatamente um elemento mórfico ou um morfema que se junta ao radical, certo? Então, vamos lá. Classificando. É a vogal que se acrescenta ao radical para formar o tema. Então, quando eu tenho o radical e apenas junção, de junção a ele, eu tenho esta vogal, certo? Eu vou ter o que nós vamos chamar na língua portuguesa de vogal temática. E aí a vogal temática, gente, ela vai sempre designar, né, nos verbos, as conjugações, que são coisas que vocês já estudaram quando viram verbos. Então vamos lá. Se eu tenho uma palavra rosa, eu tenho ros, que é o radical, e eu tenho o a, que vai indicar essa vogal temática, certo? No caso aqui, a vogal temática, ela indica um substantivo de gênero feminino, certo? Rosa. Se eu tenho uma palavra carro, eu tenho, né, o car, que é o radical, mais o indicando aqui a vogal temática. O que é a vogal temática, gente? É o radical mais a vogalzinha, certo? A junção dos dois. Se eu tenho a Marias, eu tenho o a, e aqui eu já não tenho mais substantivo, mas eu tenho um verbo, né? Então eu tenho o que é o verbo, o radical, junto ao a, que vai indicar a vogal temática. Então, qual é o tema? Ama, certo? Então, nos verbos vai indicar a conjugação. Se eu tenho falar, fala é exatamente o tema, não esqueçam. E o R, professor, é o quê? O R vai ser desinência, que é um outro elemento mórfico que nós vamos ver um pouco mais lá na frente. Mas fala é tema, radical mais vogal temática, indicando que o verbo está na primeira conjugação, né? Nós sabemos que os verbos de primeira conjugação são todos aqueles que terminam em AR. Falar, cantar, pular, né? Cobrar e assim por diante. Se eu pego o segundo exemplo, eu pego o verbo comer, né? Eu tenho com, que é exatamente o radical, pego o e, que é a vogal temática, e eu fico com o tema come. Esse R é o que, professor? Da mesma forma como no primeiro exemplo. O R será uma desinência verbal, mas este tema aqui vai significar dizer que ele pertence à segunda conjugação. Na língua portuguesa, os verbos que terminam em ER pertencem à segunda conjugação. Ler, escrever, né? Comer e assim por diante.
E no terceiro exemplo eu tenho o verbo partir. Parte, que é exatamente o radical, acrescido o i, que é a sua vogal temática, fica parte. Parte é o tema. O R é uma desinência verbal, certo? Então, o tema, parte, vai indicar que o verbo está na terceira conjugação. Então, vejam só, gente. Nós vamos ter as vogais temáticas A, E, I, que são exatamente aquelas vogais que indicarão, né, as conjugações verbais. Ou, para os substantivos, eu terei indicação de gêneros. E aí eu tenho vogal temática verbal, né, que nós acabamos de falar. Tem como função preparar o radical para ser acrescido pelas desinências e também indicar a conjugação que o verbo pertence. Nós vimos aqui, né? Qual é a função da vogal temática verbal? Ora, se eu tenho cant, que é o radical, depois eu tenho o a, que é a vogal temática. Esta vogal temática vai ajudar-me a receber, né, para acrescer uma outra desinência. Neste caso aqui, eu tenho o R, que vai indicar que o verbo está no infinitivo, ou seja, o verbo no infinitivo é aquele não conjugado, né? Se eu digo canto, aí eu tenho presente, primeira pessoa do modo indicativo. Se eu tenho cantar, falar, escrever, vender, partir, sorrir, todos os verbos não estão conjugados, estão na sua forma originária. Então, os três exemplos que eu tenho aí são de vogais temáticas verbais que auxiliam a receber outras desinências. Vale salientar que nem todas as formas verbais possuem a vogal temática, como, por exemplo, o verbo partir, como tem aqui, parto. Eu tenho o radical, mais apenas uma desinência. Vale salientar que nos verbos nós só temos, né, vogais temáticas A, E, I, porque eles vão indicar as primeiras, segundas e terceiras conjugações. Bom, daí eu vou para as desinências, né? Professor, o que são desinências? Quais são os tipos de desinências que nós temos na língua portuguesa? Bom, as desinências, elas são elementos que indicam as flexões. Flexões são coisas que variam, né, gente? Flexionar, né? Flexibilizar, que os nomes e os verbos podem apresentar. E elas são subdivididas em nominais, óbvio, quando elas trabalham com substantivos, né? E verbais, quando trabalham com verbos. Então, as desinências nominais, elas vão indicar sempre o quê? O gênero e o número, certo? E aí as desinências de gênero, a gente lembra, né, gente? Gênero, se é masculino ou feminino, a e o. As desinências de número, que é se é singular ou plural, nós temos sempre o S para o plural e o singular ele não tem uma desinência própria. Como aqui nós vamos citar exemplos. É a palavra gatos. Eu tenho o gat, que é o radical, certo? Eu tenho o, que é uma desinência nominal de gênero, indicando que este ser aqui, este animal, pertence ao gênero masculino. Se eu tivesse dito gatas, aí eu teria uma desinência também nominal de gênero, porém não um gênero masculino, mas sim um gênero feminino. E eu tenho o S indicando uma desinência nominal de número, indicando que essa palavra está no plural, né? Então, é preciso que nós tenhamos essa diferenciação, certo? Apesar que isso é muito óbvio, né? Então, o DNG é desinência nominal de gênero, o DNN desinência nominal de número. Vamos um pouco adiante, agora trabalhando as desinências verbais. Elas são um pouco mais complexas, né? Como, por exemplo, elas vão indicar não somente gênero, masculino e feminino, ou número, singular ou plural, né? Como nós temos lá nos nomes, mas nos verbos elas podem indicar modo, número, pessoa e tempo, né, gente? Então, nós vamos observar agora com muito cuidado. Então vamos lá, pegando o verbo cantávamos, vamos dividir ele todinho em elementos mórficos, né? Ou morfemas, como nós chamamos, podemos chamar também. Então nós temos o cant, que é o radical, certo, gente? Nós temos o a, que é a vogal temática, lembram lá, né? E juntando o radical mais vogal temática, eu tenho o tema é canta, só que aí eu tenho mais outros elementos que vêm após
né, a vogal temática. Lembrem-se que a vogal temática, ela dá abertura para o recebimento de outros elementos mórficos. E aí eu tenho vá, né, cantava, e aí eu vou ter uma desinência modo temporal, ou seja, qual é o modo? O modo vai ser indicativo. E aí vocês lembram, os verbos que estão no modo indicativo, eles indicam a certeza. Então, se eu digo cantávamos, eu digo isso de forma bem realmente, digamos, agora fugiu a palavra, de forma certa, de certeza. Agora, se eu dissesse cantaríamos, aí, né, eu já tenho, ou talvez cantássemos, e aí nós vamos ter outros tipos de interpretação. E aí, então, já tem um modo, certo? Falta me indicar agora exatamente qual é o tempo, né? O tempo é o pretérito imperfeito, certo, gente? E aí, para finalizar a desinência número pessoal, eu preciso dizer em que pessoa está e o número que ela está. Então, eu vou ter a primeira pessoa do plural, nós cantávamos, né, gente? Lembrem-se, primeira pessoa eu, segunda tu, terceiro eu, ela, no singular. No plural, primeira pessoa nós, segunda pessoa vós, terceira eles ou elas. Então, eu vou ter o pretérito imperfeito do modo indicativo, o número é plural e a primeira pessoa do plural, ok? Então, eu sei que a cabeça de vocês está um pouco embaralhada, mas a língua portuguesa é assim, nós vamos trabalhando com as regras e aí a gente vai fazendo as leituras, fixando em atividades, em exercícios, para a gente compreendendo melhor, ok, pessoal? Então, aqui nós teríamos uma tabelazinha que eu até diria para vocês copiarem aí no caderno ou printarem, né? Enfim, não sei de que forma vocês vão fazer isso, mas vocês poderiam salvar, né, esta tabela para facilitar a classificação das desinências modo-temporais, né? Nós vamos ter os modos da língua portuguesa, que são 3, indicativo, subjuntivo e imperativo, certo? E os tempos de cada modo, certo? E as desinências que geralmente elas apresentam dentro de suas conjugações com alguns exemplos. Então, isso aqui eu trouxe para que vocês possam guardar, né? Anotar no caderno, enfim, o tipo da forma que vocês quiserem assim colocar. E aqui as desinências número pessoais, né? Por que eu estou trazendo esses exemplos só para as desinências verbais, gente? Porque elas são muito mais complicadas, né? Um pouco mais complexas. Já as desinências nominais, não, elas são muito fáceis, porque elas trabalham somente com gênero e número. É diferente das desinências verbais, que eu trabalho tempo, modo, pessoa, número. Então, é preciso que a gente fixe melhor essa parte do conteúdo, ok? Bom, e aí nós vamos falar em outros morfemas ou elementos mórficos. Até agora, gente, vamos lembrar, certo? Então, nós trabalhamos o quê? O radical, a vogal temática e as desinências, certo? Agora nós vamos trabalhar os afixos. Os afixos, eles se subdividem em duas partes, né? Que nós vamos ver agora. Então, os afixos são elementos que se juntam aos radicais para a formação de palavras. Os afixos podem ser prefixos, quando são colocados antes do radical, ou eles podem ser sufixos, colocados depois do radical. Então, como exemplo, nós vamos ter cusparada, inviável e tristemente. Ora, se nós pegarmos aqui, ó, o exemplo cus, né, que é o radical, aí eu vou ter o elemento aqui, ó, pós. Se eu pegar viável, que é o radical, mas eu tenho uma palavrinha in antes deste radical, e se eu pego o radical triste e pego mente, que está após ele. Então, na classificação dos afixos, todos os afixos que são colocados antes do radical, como aqui inviável, eu vou ter um elemento de afixo chamado de prefixo. Os que vêm depois do radical são afixos chamados de sufixos. Então, além disso, existem as vogais e consoantes de ligação. Gente, não vamos confundir. O que é vogal temática
e o que é vogal e consoante de ligação. A vogal temática, ela se junta ao radical para indicar o tema, certo? E agora eu vou ter vogais e consoantes de ligação. Qual é a conceituação disso aí? São elementos que são inseridos entre os morfemas, ou elementos mórficos, em geral, por motivos de eufonia. O que é isso, gente? É para facilitar a pronúncia das palavras, para assim pronunciar melhor estas palavras, né? Então, por exemplo, se eu pegar aqui a expressão, né? Então vou ter vogais e consoantes, posso ter tanto um como a outra. Se eu pegar a palavra paulada, se eu não colocasse esse L como elemento e consoante de ligação, ficaria pauada, né? Então, para elementos de pronúncia, ou seja, por motivos de eufonia na língua portuguesa, convencionou-se acrescer este L que não tem função nenhuma. Ele não tem função nenhuma na língua, ele serve somente para melhorar a sua pronúncia. Se eu pego a palavra cafeicultura, e aí eu tenho uma vogal de ligação. Se eu retirar, se eu suprimir esta vogal, eu vou ter café-cultura. E aí, para pronunciar, na convenção dos linguistas, eles acharam melhor acrescer a palavra, a vogal I, cafeicultura, certo? E aí, após esses elementos, nós vamos entrar no processo de formação de palavras. E aí, gente, vai ser muito simples. Então, se eu aprendi os radicais, vogal temática, desinências, sejam elas nominais ou verbais, né? Se eu aprendi os afixos e se eu aprendi as vogais e consoantes de ligação, beleza, tranquilo. Agora nós vamos estudar os processos de formação de palavras. Para poder entender melhor, nós vamos colocá-las aí numa tabela, certo? Então vejam só, existem dois tipos de formação na língua portuguesa de modo geral. Não somente dois, eu digo assim, basicamente esses dois. Mas existem outros processos de formação que não são tão comuns e não são tão usados na língua portuguesa. Agora nós vamos fixar exatamente nesses dois. Então eu tenho a formação por derivação, que pode ser prefixal, e aí vocês lembram, né? Se é prefixal, deve ter alguma coisa com prefixo, que é aquele elemento mórfico colocado antes do radical. Lembram lá? Se eu tenho uma derivação, uma formação por derivação sufixal, ela deve ter alguma coisa com sufixo. Lembram lá o que é o sufixo? O sufixo é o elemento mórfico colocado após o radical. Prefixal e sufixal deve ser alguma coisa que vão ter os dois. Eu tenho antes do radical e depois do radical esses elementos mórficos juntos. Parasintética, professor, essa palavra não está indicando muita coisa, mas nós vamos ver lá, né? Ela não é tão óbvia, mas nós vamos já chegar lá. Regressiva e imprópria. Então, esses são exatamente os 6 tipos de formação por derivação. E eu vou ter também a formação por composição, onde eu tenho 2 formas de formação, por justaposição e por aglutinação. Vamos por etapas aqui. Primeira coisa que nós precisamos lembrar na língua portuguesa são as chamadas palavras primitivas e palavras derivadas. Isso acho que vocês estudaram lá no ensino fundamental, né? Os substantivos primitivos, substantivos derivados, né? Aquela coisa toda. Alguma coisa vocês devem lembrar. Então, qual é o conceito que nós temos de palavras primitivas? São palavras que não são formadas a partir de outras. Por exemplo, amigo, casa, paz, etc. Já as palavras derivadas, elas sempre serão formadas a partir de outras que já existem. Por exemplo, se eu digo amigo como palavra primitiva, eu posso ter amizade como palavra derivada, certo? Então eu tenho aquosa, que deriva de água, saleiro, que deriva de sal, né? Então, essa distinção de primitivo e derivado, eu acho que está tranquilo para vocês, né, gente?
E aí nós vamos ter que lembrar também o que são palavras simples e palavras compostas, né? Palavras simples são aquelas palavras formadas somente por um radical. As palavras compostas, elas são formadas por dois ou mais radicais, como por exemplo, aí colocadas pé de moleque, pernilongo, guarda-chuva. E aí na língua portuguesa existem dois tipos de formação de palavras: a derivação e a composição, certo? Então daí nós vamos começar agora a estudar os processos de formação de palavras. Vamos começar pela derivação. Este processo, né, as palavras novas, ou seja, as derivadas, são formadas a partir de outras que já existem, que são as primitivas, né? Então elas ocorrem de 6 maneiras, que nós vamos vê-las aqui. Então entenderam, gente? As palavras novas que existem, né, que foram formadas, elas foram formadas a partir de outras que já existiam, certo? Que são as primitivas. Então vamos começar com a primeira formação por derivação. Simples. É a derivação prefixal ou por prefixação. Nós podemos aqui colocar prefixal, vai ficar mais simples para vocês, né? Vai ficar uma palavra menor. É um processo de derivação pelo qual é acrescido um prefixo a um radical, certo? Então nós temos aqui, ó, fazer, enquanto radical, eu tenho o prefixo des acrescido a ele. Eu tenho inútil, eu tenho útil, que é o seu radical, e tenho in acrescido antes do radical. Então, todas as palavras que são formadas a partir de radicais acrescidos de prefixos acrescidos aos seus radicais, são chamadas de palavras formadas por processo prefixal ou por processos de derivação por prefixação. Bom, contrário a isso, eu vou só deslocar a posição. Então, se eu tenho antes, agora a sufixal é depois, certo, gente? Então, é o processo de derivação pelo qual é acrescido um sufixo, tanto ele pode ser nominal como pode ser verbal, a um radical. Por exemplo, livraria, eu tenho livre, que é o radical, eu tenho aria, que é o sufixo. No verbo civilizar, eu vou ter civil, que é o radical, e eu tenho izar, que é o sufixo. Então, nesses dois exemplos, nós vamos ter o elemento mórfico após os seus radicais. Então, em ambos os exemplos, eu terei um processo de formação de palavras por derivação sufixal ou por sufixação. Como eu digo para vocês, vamos aqui eleger sufixal, certo? Bom, em outros momentos eu posso ter os dois elementos mórficos simultâneos, né? Como nós vamos ver aqui nestes exemplos. É um processo de formação de palavras em que um prefixo e um sufixo são acrescentados à palavra de maneira independente. Gente, quando eu falo independente, é porque se eu retirar um desses elementos, tanto o sufixo quanto o prefixo, essas palavras não perdem o seu sentido original. Vamos ver aqui, ó. Se eu pegar a palavra deslealdade, eu pego aqui, ó, leal. Se eu tiro des, eu tenho lealdade, certo? E se eu retirar aqui, ó, dade, eu tenho desleal. Então, por isso que eu digo que a palavra, né, ela é independente. Se ela perder o sufixo ou se ela perder o prefixo, ela não perde a sua função de comunicação, certo? Da mesma forma com a palavra infelizmente. Ó, a palavra do radical é feliz. Se eu digo mente e infelizmente, vamos retirar o in, fico com a palavra felizmente, sentido normal. Se eu digo mente, infeliz, sentido normal. Então, o processo de derivação prefixal e sufixal é onde eu tenho prefixo e sufixo
ao mesmo tempo e que se eu retirar algum dos, eu não perco o sentido da palavra. Ok, pessoal? Porém, eu tenho agora a derivação parasintética ou parassíntese, processo de derivação pelo qual é acrescido um prefixo e um sufixo simultaneamente ao radical. Exemplo: anoitecer, embranquecer, envelhecer. Qual seria agora exatamente a nossa pergunta? Opa, vamos lá, passou. Qual seria a nossa pergunta? Gente, qual é a diferença? Professor, qual a diferença de prefixal e sufixal para parasintética? Vamos lá, pessoal. Na prefixal e sufixal, vejam que é acrescido um prefixo e um sufixo. Ah, professor, na parasintética também, ó. É acrescido um prefixo e um sufixo simultaneamente. Aqui também, ó, da mesma forma. Só que aqui é independente. Na parasintética, não. Ó, aqui eu tenho noite, que é o radical. Se eu tirar o a, que é o prefixo, né, que é o elemento mórfico que está antes do radical, eu tenho noitecer. Essa palavra na língua portuguesa, de fato, ela não está correta, né? Ela não tem a sua função de originalidade. Se eu retirar aqui o C, fica à noite. Professor, mas à noite, sim, mas teria que ser separado. À noite, certo? Então, ela perde o sentido da palavra. Da mesma forma com embranquecer, certo? Então, se eu retirar aqui o embranquecer, se eu retirar aqui, ó, fica embranque. Não existe essa palavra na língua portuguesa. Da mesma forma com envelhecer, certo? Então, a derivação parasintética, quando você retira um sufixo ou um prefixo dessas duas partes em que elas aparecem simultâneas, a palavra perderá o seu sentido original. E aí existe a derivação regressiva, né? Elas geralmente são processos em que são formados substantivos a partir de verbos. Por exemplo, ninguém justificou o atraso. Então, esse processo de formação aqui, ele veio do verbo atrasar, certo? No segundo aqui, da mesma forma, o debate. Debate veio do verbo debater. Esse tipo de processo de derivação aqui, gente, ele não é muito usado, não é muito comum, mas é preciso que nós entendamos, certo? E existe a derivação imprópria. Processo de derivação que consiste na mudança de classe gramatical da palavra sem que sua forma se altere. Como, por exemplo, aqui, ó. O jantar estava ótimo. Cantava baixo para não incomodar, certo? Se nós pegarmos a conceituação da derivação imprópria, tá aqui, ó. Mudança de classe gramatical. Professor, o que foi que mudou aqui? O que mudou é que jantar aqui, ele não é mais verbo. Eu janto, tu jantas, ele janta. Este ozinho aqui, que é um artigo definido, transformou em um substantivo. Então, houve uma alteração de classe gramatical nesta oração, certo? No caso, nesta frase. Cantava baixo para não incomodar. Então, se nós pegarmos aqui essa expressão aqui baixo, certo? Nós não teremos a mesma classificação gramatical, certo? E aí nós vamos ter os processos, nós trabalhamos, gente, os processos por derivação, que foram 6. Vamos voltar aqui, certo? Então, voltando, para a gente não esquecer. Então, quais são os tipos de processos por derivação? A prefixal, onde você acrescenta, certo, o prefixo antes do radical. A sufixal, quando você acrescenta um sufixo ao radical. A prefixal e a sufixal, quando você acrescenta um prefixo e um sufixo. E quando você retira um deles, a palavra não perde o sentido original. A parasintética, quando você tem acrescido um prefixo e um sufixo, e quando você retira um destes, a palavra perde o seu sentido original. A regressiva, quando nós temos, né, uma regressão
em relação aos verbos, né? Eles são regredidos, eles são reduzidos para facilitar a comunicação, e a imprópria, quando você tem a mudança de classe gramatical, ou você tem uma conversão, né? Em um determinado momento a palavra é um verbo, e na empregabilidade na oração ela passa a ser um substantivo, certo? Então, esses são os tipos de processo de formação de palavras por derivação. Agora nós vamos ter as de composição. Elas são somente duas, né? Daí elas serem mais fáceis. E aí nós vamos ter a conceituação, né, gente? O processo pelo qual a palavra é formada pela junção de dois ou mais radicais. E ela pode ocorrer de duas formas: por justaposição ou por aglutinação. Vamos lá, por justaposição. Justapostas, né? Como é que acontece esse processo? Quando não há alteração nas palavras e continuam a serem faladas ou escritas da mesma forma como era antes da composição. Como, por exemplo, girassol. É a palavra gira mais sol. Pé de moleque, pé de moleque. Né? Então, nós vamos perceber que não houve nenhum processo de formação de palavras. Se pegaram palavras que já existiam e só juntaram, certo? É isso que a gente precisa estar observando na língua portuguesa. Na derivação, eu estou falando na anterior, né, nos processos anteriores, nós iríamos pegar as palavras para formá-las, né? E agora nós vamos pegar a palavra já pronta, só para juntá-las. E na aglutinação é um processo diferente, né, gente? Quando há alteração em pelo menos uma das palavras, seja na grafia ou seja na pronúncia. Por exemplo, planalto. A palavra planalto, ela é formada da junção plano mais alto. A palavra vinagre é formada da expressão vinho mais acre. Embora, em, boa mais hora. E fidalgo, filho de algo, que refere-se à família nobre, né? Então, nós vamos ter como exemplos esses processos de composição por aglutinação. Vejam a diferença. Na justaposição, eu tenho junção sem perca de sons. Girassol, pé de moleque. Já na segunda, diferente. Planalto, plano mais alto. Vinagre, vinho mais acre. Né? E assim por diante. E aí existem outros processos secundários. Né? Existe o hibridismo, a onomatopeia, a sigla, a abreviatura, a abreviação redução, o estrangeirismo, o neologismo. Mas aqui não nos convém, na aula de hoje, estudarmos esses processos secundários. Secundários porque eles são pouco recorrentes na língua portuguesa, certo, gente? Não tão importantes quanto a esses dois processos que nós acabamos de ver na nossa aula 1, que são os processos por derivação, compostos por 6 tipos de processos, e os processos por composição, compostos por 2 tipos de processos, que são os processos de justaposição e aglutinação. Pessoal, vamos lá, vocês devem estar aperreados, agoniados, a videoaula está grande, estamos quase em 45 minutos de aula, mas é assim mesmo, se a gente tivesse de forma presencial, nós estaríamos também nessa mesma carga horária, certo? Então, o que é que eu vou pedir para vocês? Vou deixar para vocês aqui como recado, como encaminhamento para casa, né? Assistam a videoaula, né? Se possível, mais de uma vez. Façam as anotações, tirem suas dúvidas. Na nossa próxima aula, na aula número 2, eu vou encaminhar para vocês uma atividade que nós vamos fazer também de forma online, né? Testando aqui, para ver como é que fixou esse conteúdo para vocês, né? Nós não vamos estar correndo com os conteúdos, muito pelo contrário, a gente vai estar vendo de forma, né, paulatina, né, gradativa, caminhando de acordo com a turma. Então, se a turma ainda tem dificuldade, a gente não vai correr, nós vamos caminhar seguindo o fluxo do processo de ensino-aprendizagem de vocês. Beleza? Então, pessoal,
fica a dica aí, né? Vocês podem pesquisar no Google, pode colocar processo de formação de palavras, derivação, né? Composição. E aí vocês vão estudando, né? Também de forma complementar. Podem ver também outros videoaulas de outros professores, né? Que vocês encontram lá nos canais de YouTube. Enfim, vocês têm uma diversidade de opções para dar continuidade aos estudos. Então, pessoal, não vamos fraquejar, né? Vamos manter firmes. O ano letivo está só começando. A gente está aqui para se doar, cada um de vocês. Essa é a nossa missão enquanto professores. Então, fica aqui a minha satisfação de estar nesse primeiro encontro com vocês e dizer, não tenham medo da língua portuguesa, que ela é a nossa língua mãe, né, gente? Eu sei que ela é muito complexa, cheia de regras, toda regra tem exceção, mas a gente consegue e chega lá. É só a gente juntar as forças e a gente consegue chegar lá. Beleza, pessoal? Então, um forte abraço para todos e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.